Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo e comenta aí. De qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então, já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O céu estava pintado de laranja e sangue quando ele terminou a lida com o gado e pegou o caminho de volta para casa. A tarde morria devagar atrás dos morros, e ele, no lombo do cavalo, seguia pelo atalho antigo que cruzava o mato ralo, perto da cerca velha. Era um caminho que não passava fazia meses, mas naquele dia, algo dentro dele mandou voltar por ali. Intuição. Ou talvez, coisa de Deus. Joaquim Pereira tinha 52 anos e conhecia aquelas terras como a palma da mão. Cada pedra, cada árvore torta, cada curva do riacho seco. A fazenda São José era a herança do pai, que morreu cedo, e da mãe, que partiu logo depois. Mas foi com Conceição, a esposa, que o lugar ganhou vida. Ela plantava flores na varanda, cantava enquanto cozinhava, ria alto quando ele contava as histórias da lida no campo. 3 anos já. 3 anos desde que o câncer levou Conceição embora, deixando apenas o cheiro dela nos lençóis e o eco da risada nos cantos da casa. Desde então, Joaquim vivia no piloto automático. Acordava antes do sol, cuidava do gado, consertava cerca, plantava milho, colhia o que dava. Ia para a cama quando as estrelas apareciam. Sempre sozinho, sempre em silêncio. O cavalo era seu único companheiro real. Tordilho, um mestiço forte que Conceição tinha ganhado de presente do pai dela. O bicho parecia entender a tristeza do dono. Caminhava devagar quando não havia pressa. Parava na sombra quando o calor apertava. Nunca dava trabalho. Era como se soubesse que Joaquim não tinha mais paciência para brigar com nada nem ninguém. Naquele fim de tarde, o ar estava parado. Nem um vento. O cheiro de terra seca misturava com o suor dos dois, homem e animal. As cigarras cantavam alto, anunciando que a noite estava chegando. Joaquim deixou Tordilho escolher o passo. Não tinha pressa. Em casa, só o esperava o silêncio e uma janta fria. De repente, o animal empacou. Parou seco, esticou o pescoço, fungou o ar e recuou 2 passos. Que foi, Tordilho? Joaquim afagou o pescoço do cavalo. Tem onça por aí? Mas não era cheiro de bicho. Era outra coisa, algo errado, algo que não deveria estar ali. Ele desceu devagar da sela e amarrou as rédeas num galho seco. Caminhou alguns metros pela trilha poeirenta, prestando atenção em cada som. Os grilos tinham parado de cantar, até as cigarras ficaram quietas, como se a natureza inteira estivesse prendendo a respiração. Foi aí que viu. Um formigueiro grande, ativo, vermelho como a terra rachada pelo sol. Mas o que fez seu coração disparar não foi o formigueiro, foi o que havia em cima dele, o corpo de uma moça, deitada, amarrada pelos pulsos com uma corda grossa presa num pau cravado no chão. Roupas rasgadas, pele cheia de arranhões e as formigas, centenas delas, subindo e descendo pelo corpo dela como se estivessem em festa. Joaquim sentiu as pernas falharem. O estômago revirou. A bile subiu na garganta. Mas não havia tempo para sentir nojo ou medo. Aquela moça estava viva. Respirava fraco, quase invisível, mas respirava. Correu até ela, ajoelhou no chão quente e puxou o canivete do bolso. As mãos tremiam tanto que quase derrubou a ferramenta. Cortou a corda com movimentos rápidos, desesperados. As formigas subiram nele também, mordendo, queimando a pele. Mas nada doía mais do que imaginar o sofrimento daquela criatura. Ela era leve, leve demais. O rosto tinha a palidez de quem estava no limite. Mesmo inconsciente, havia uma expressão de dor que parecia gravada na pele. Joaquim a carregou nos braços até Tordilho. O cavalo, como se entendesse a urgência, ficou quieto enquanto ele subia na sela com a moça no colo.
O galope foi tenso. Cada movimento do animal fazia a cabeça dela balançar. Joaquim segurava firme, protegendo como podia. O vento batia no rosto dos dois, levantando poeira. A fazenda nunca pareceu tão longe. Quando chegaram, o sol já tinha sumido atrás dos morros. A casa estava escura, fria. Joaquim acendeu o lampião a querosene e levou a moça direto para o quarto de hóspedes, o mesmo onde Conceição ficou internada nos últimos meses de vida. A cama estava arrumada, com lençóis limpos que cheiravam a sabão e sol. Com cuidado, ele lavou os ferimentos com água morna e sabão. Retirou formiga do cabelo, da boca, dos olhos. Limpou com pano úmido cada arranhão, cada marca vermelha. Trocou a roupa suja e rasgada por uma camisola de algodão que tinha sido de Conceição. Era larga demais, mas trazia conforto e dignidade. A moça só acordou horas depois. Abriu os olhos devagar, confusa. Olhos castanhos, fundos, assustados. "Onde eu tô?" A voz saiu rouca, machucada. "Você tá na minha casa." Joaquim puxou a cadeira para perto da cama. "Meu nome é Joaquim. Te encontrei amarrada num formigueiro, lá perto da cerca velha. Agora você tá em segurança." Ela não respondeu logo. Olhou para o teto baixo, para as paredes de adobe, para o lampião que fazia sombras dançarem. Depois virou o rosto para o lado e deixou as lágrimas escorrerem devagar, em silêncio. Começou a falar, mas a voz falhou. "Não precisa falar nada agora." Joaquim segurou a mão dela, que estava fria e trêmula. "Você tá viva, é o que importa." Ela apertou a mão dele, fraca, mas com força suficiente para mostrar que estava grata. "Eu não fiz nada de errado", murmurou, como se precisasse se justificar. "Ninguém faz nada que justifique aquilo." A voz de Joaquim saiu embargada. "Ninguém merece passar por isso." Então, num sussurro quase apagado, como um segredo arrancado da alma, ela disse: "Eu sou virgem." As palavras ficaram suspensas no ar. Joaquim entendeu o peso delas. Entendeu que alguém tinha tentado quebrar não só o corpo dela, mas também a alma. E que ela sentia necessidade de dizer isso para ele, como se fosse importante que ele soubesse. "Você é uma moça de bem", respondeu, apertando de leve a mão dela. "E vai continuar sendo." Depois disso, ela adormeceu de novo, exausta, entregue. Joaquim ficou ali na cadeira ao lado da cama, ouvindo a respiração dela se acalmar. Chorou em silêncio. Pela dor que aquela criatura tinha sentido, pela crueldade que alguém foi capaz de fazer, pela injustiça de jogar uma moça viva num formigueiro como se fosse lixo. E também chorou por ele mesmo. Por ter andado tanto tempo sozinho, achando que o mundo tinha se fechado para sempre. Por ter perdido a fé de que ainda podia fazer diferença na vida de alguém. Mas Deus tinha mostrado, tinha feito ele passar por aquele caminho esquecido, naquele momento exato, naquela hora precisa, porque aquilo não foi acaso. Ela tinha sido deixada para morrer em silêncio, longe de tudo e de todos. Mas Deus fez questão que alguém passasse por ali. Alguém que ainda acreditava que uma vida valia a pena ser salva. E foi ali, naquele quarto silencioso, com o lampião fazendo sombras na parede, que a história dos dois começou de verdade. O galo cantou 3 vezes antes de Joaquim abrir os olhos. Tinha dormido na cadeira, o pescoço doendo, as costas reclamando. Mas não se arrependeu. A moça tinha acordado 2 vezes durante a madrugada. Uma vez gritando, como se ainda estivesse amarrada no formigueiro. Outra vez pedindo água com a voz rouca de tanto chorar. A luz do amanhecer entrava devagar pela janela pequena. Ela dormia em paz agora, o rosto menos tenso que na noite anterior. As marcas das picadas ainda estavam lá, vermelhas e inchadas, mas já não sangravam. O cabelo castanho, que tinha sido um ninho de formigas, estava limpo e penteado para trás. Joaquim se levantou devagar, tentando não fazer barulho. Precisava ordenhar as vacas, dar ração para os porcos, soltar o gado no pasto. A vida na fazenda não parava por nada.
Mas antes, foi até a cozinha preparar um chá de erva cidreira. Conceição sempre dizia que era bom para acalmar os nervos. Quando voltou com a xícara fumegante, encontrou a moça acordada, sentada na cama, abraçando os joelhos, olhando pela janela. O sol da manhã batia no rosto dela, mostrando que era mais nova do que parecia na noite anterior. 18, talvez 20 anos. Bonita de um jeito simples, do interior. Bom dia, disse Joaquim, oferecendo o chá. Ela aceitou a xícara com as duas mãos. Soprou antes de beber, como fazem as crianças. Obrigada, murmurou, por tudo. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Ela balançou a cabeça, discordando. Não, nem todo mundo pararia para ajudar. Tem gente que passa direto, fingindo que não viu. Joaquim puxou a cadeira e sentou. Havia algo na voz dela que mostrava experiência demais para a idade que aparentava ter. Como você se chama? Maria Clara, respondeu depois de uma pausa. Mas todo mundo me chama de Clarinha. Clarinha, repetiu ele, gostando do nome. Você é daqui de Goiás? O rosto dela se fechou. Os olhos fugiram da janela e se fixaram na xícara. Era. Agora não sei mais onde é minha casa. Joaquim sentiu que tinha tocado numa ferida. Mudou de assunto. Você está com fome? Posso fazer um mingau de aveia. Conceição, minha falecida esposa, dizia que era bom para quem estava fraco. Conceição era um nome bonito. Clarinha levantou os olhos. Vocês eram casados há muito tempo? 15 anos. Ela morreu de câncer faz 3 anos. Me desculpa, não devia ter perguntado. Não tem problema, às vezes é bom falar dela, faz parecer que ela ainda está por aqui. Clarinha tomou mais um gole do chá. Joaquim percebeu que ela segurava a xícara como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Senhor Joaquim, só Joaquim, não sou tão velho assim. Ela quase sorriu. Quase. Joaquim, o que você viu ontem? O que fizeram comigo? Parou, respirou fundo. Você não vai me entregar para a polícia, né? A pergunta pegou ele de surpresa. Por que eu faria isso? Você é a vítima. Porque tem gente que não acredita, que acha que a mulher sempre tem culpa de alguma coisa, que diz que ela provocou, que ela quis, que ela mereceu. Joaquim sentiu uma raiva crescer no peito, não contra ela, mas contra quem tinha colocado aquele medo na cabeça de uma moça tão nova. Escuta bem, Clarinha, ninguém merece ser amarrado num formigueiro. Ninguém. Não importa o que aconteceu antes, não importa o que você fez ou deixou de fazer. Isso é coisa de gente sem alma. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez não eram lágrimas de dor, era alívio. Meu pai começou a falar entre os soluços. Meu pai dizia que se algum dia alguma coisa acontecesse comigo, a culpa ia ser minha. Que mulher direita não arruma problema. Seu pai estava errado. Ele morreu no ano passado. E minha mãe casou com outro homem 2 meses depois. Um homem que... A voz dela sumiu. Joaquim não precisou perguntar mais nada. Entendeu tudo. Foi ele quem fez isso com você? Clarinha balançou a cabeça, confirmando. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas ela continuou falando. Ele dizia que eu tinha que ser grata, que ele estava me dando casa e comida, que eu não podia ser respondona. E quando eu disse para minha mãe, ela não acreditou. Ela disse que eu estava mentindo, que eu estava com ciúme dela, que eu queria separar eles. Joaquim fechou os punhos. Conhecia histórias assim. Sabia que aconteciam mais do que as pessoas gostavam de admitir. Mas ouvir de perto, ver o resultado na carne, era diferente. E aí, eu fugi. Peguei a estrada, sem destino. Dormi em posto de gasolina, pedi comida, andei de carona. Até que peguei carona com 2 homens que pareciam gente boa. Mas não eram. Joaquim não perguntou mais detalhes. Não precisava. A imagem do formigueiro ainda estava viva na memória dele. Agora você está aqui. Está em segurança. Por quanto tempo? A pergunta saiu num sussurro. Eu não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro. Não tenho ninguém.
Daqui a pouco você vai se cansar de mim e... Clarinha. Joaquim interrompeu, segurando a mão dela. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Esta casa é grande demais para um homem só. E eu meio que esqueci como é ter alguém para conversar. Ela o olhou nos olhos, procurando sinais de mentira ou interesse escondido. Não encontrou nenhum dos dois. Eu posso ajudar, disse, com um fio de esperança na voz. Sei cozinhar, sei limpar casa, sei cuidar de horta. Minha avó me ensinou tudo antes de morrer. Não precisa se preocupar com isso agora. Primeiro você precisa ficar boa. Não, preciso sim. Não quero ser um peso. Não quero que você se arrependa de ter me ajudado. Joaquim viu na determinação dela algo que reconheceu. Era o mesmo instinto de sobrevivência que ele teve quando Conceição morreu. A necessidade de se manter ocupado para não pensar demais, para não afundar. Tá bom, mas só quando você se sentir pronta. Já me sinto. Pelo menos para algumas coisas. Ela se levantou da cama, cambaleou um pouco, mas se equilibrou. Estava fraca, mas não quebrada. Joaquim admirou a força dela. Posso tomar um banho? Perguntou. Ainda sinto o cheiro daquelas formigas em mim. Claro, o banheiro é ali no corredor. Tem água quente, sabonete, toalha limpa e... Ele hesitou. Eu tenho umas roupas da Conceição no guarda-roupa. Não sei se serve, mas... Obrigada. Ela segurou o braço dele. De verdade. Obrigada por me tratar como gente. Joaquim sentiu um nó na garganta. Como assim? Tratar como gente. Era a coisa mais natural do mundo, mas entendeu que para ela, que tinha passado meses sendo tratada como objeto, aquilo era novidade. Vou preparar o mingau, disse. E depois, se você quiser, pode me ajudar a dar milho para os galinhas. É serviço leve. Quando ela saiu para o banheiro, Joaquim ficou parado no meio do quarto. A casa, que há 3 anos só ecoava seus próprios passos, agora tinha outros sons. Água correndo no chuveiro, alguém se mexendo, vivendo, ocupando espaço. Era estranho, mas era bom. Lá na cozinha, enquanto mexia o mingau no fogão a lenha, Joaquim pensou na ironia da vida. Ele que tinha passado tanto tempo pedindo a Deus um sinal, uma razão para continuar, tinha recebido uma resposta da forma mais inesperada possível. Não era a resposta que ele esperava, mas talvez fosse exatamente a que ele precisava. Do banheiro chegava o som da água caindo. E pela primeira vez em 3 anos, Joaquim se pegou assobiando uma música antiga que Conceição gostava de cantar. A vida, por mais estranha que fosse, tinha voltado àquela casa. 2 semanas se passaram como água descendo ribanceira. Clarinha tinha razão quando disse que sabia cuidar de casa. A moça trabalhava com as mãos delicadas, mas firmes. Varria o terreiro antes do sol nascer, regava a horta que Conceição tinha plantado e que Joaquim deixou morrer de desleixo, temperava a comida com ervas que ela mesma colhia no quintal. A casa ganhou cheiros novos, cheiro de pão caseiro saindo do forno, de café forte no bule de alumínio, de roupa lavada secando no varal. Sons também. Clarinha cantarolava baixinho enquanto lavava a louça, conversava com as galinhas na hora de jogar milho, ria quando o tordilho encostava o focinho nela pedindo carinho. Joaquim se pegava parando o trabalho só para escutar. 3 anos de silêncio pesado tinham criado uma sede de sons humanos que ele nem sabia que existia. Mas nem tudo era tranquilo. Clarinha ainda acordava gritando algumas noites, sempre o mesmo pesadelo. Ela amarrada no formigueiro, sem ninguém para ouvir os gritos. Joaquim corria para o quarto dela, acendia o lampião, segurava a mão trêmula até ela se acalmar. Nunca perguntava detalhes. Só ficava ali, em silêncio, até ela voltar a dormir. De dia, ela disfarçava bem o medo, mas Joaquim percebia quando um ruído estranho a fazia se encolher, quando a chegada de algum vizinho a deixava tensa, quando ela olhava para a estrada como se esperasse alguém chegar a qualquer momento. Tem alguma coisa te preocupando?
Perguntou numa tarde, enquanto os dois consertavam a cerca dos fundos. Clarinha parou de esticar o arame farpado. Olhou para o horizonte, onde a poeira levantada por um carro se desfazia no vento. E se eles vierem atrás de mim? Quem? Os homens que me deixaram no formigueiro. E se eles descobrirem que eu tô viva? E se... Clarinha. Joaquim largou o martelo e se virou para ela. Eles acham que você morreu. E mesmo que não achassem, não iam te procurar. Gente assim não volta para o local do crime. Você tem certeza? Joaquim não tinha certeza de nada, mas viu no rosto dela uma necessidade de segurança que era quase física. Tenho. E se por acaso aparecer alguém aqui, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Ela sorriu pela primeira vez desde que chegou. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Você é um homem bom, Joaquim. Conceição tinha sorte. Conceição sempre dizia que eu era teimoso demais. Que quando colocava uma ideia na cabeça, não havia força no mundo que me fizesse mudar. E que ideia você colocou na cabeça agora? Que você vai ficar bem, que nada de ruim vai acontecer com você enquanto estiver aqui. Clarinha voltou ao trabalho, mas Joaquim viu que ela estava mais leve. Era engraçado como algumas palavras podiam mudar o peso que uma pessoa carregava. Naquela noite, ela preparou uma janta especial. Galinha ensopada com quiabo, arroz soltinho, farofa de ovo. Acendeu velas na mesa, arrumou as flores que colheu no jardim num copo d'água. Que ocasião é essa? Perguntou Joaquim, admirando a mesa posta. Faz exatamente 15 dias que você me salvou. Queria agradecer de um jeito especial. Eles comeram devagar, conversando sobre as coisas do dia, o gado que precisava de vacina, a cerca que ainda precisava de reparo, a chuva que podia chegar dali a algumas semanas se Deus quisesse. Conversas simples, do cotidiano, mas que tinham um sabor diferente quando divididas. Posso te fazer uma pergunta? Disse Clarinha, enquanto servia café com leite condensado. Claro. Por que você nunca casou de novo? 3 anos é muito tempo para ficar sozinho. Joaquim mexeu o café devagar, pensando na resposta. No começo era porque ainda sentia que Conceição estava aqui. Via ela em cada canto da casa, ouvia a voz dela chamando meu nome. Não conseguia imaginar outra pessoa no lugar dela. E depois, acho que me acostumei com a solidão. É mais fácil não sentir nada do que arriscar sentir e perder de novo. Clarinha balançou a cabeça, entendendo. Eu pensava que nunca ia conseguir confiar em homem nenhum, que todos eram iguais, que todos queriam a mesma coisa. E agora? Agora sei que existem homens como você, que ainda existe bondade no mundo. Joaquim sentiu o rosto esquentar. Não estava acostumado com elogios. Você também me ensinou alguma coisa, disse. O quê? Que ainda consigo cuidar de alguém, que ainda sirvo para alguma coisa além de plantar milho e criar gado. Eles ficaram em silêncio por um tempo, cada um perdido nos próprios pensamentos. Do lado de fora, o vento balançava as árvores e os grilos cantavam a cantiga de sempre. Joaquim, você acha que Deus tem plano para tudo? Por que pergunta? Porque às vezes penso que tudo que me aconteceu, toda a dor, todo o sofrimento, talvez fosse para me trazer até aqui, até você. Joaquim olhou para ela. Clarinha tinha 20 anos, mas os olhos eram de quem já tinha vivido muito mais que isso. Era uma velha alma num corpo jovem. Acho que Deus não causa o sofrimento, disse, mas usa ele para consertar o que está quebrado. E a gente estava quebrado? Eu estava. Você também. Cada um do seu jeito. Clarinha se levantou e começou a recolher os pratos. Joaquim a ajudou. E por um momento, enquanto os dois lavavam louça na pia pequena da cozinha, ele se sentiu em paz. Era uma paz que não sentia há muito tempo. A paz de quem tem companhia, propósito, alguém para quem importa se ele acorda no dia seguinte ou não. Clarinha, sim, obrigado. Pelo quê?
Por ter me deixado te ajudar. Ela parou de lavar o prato e olhou para ele confusa. Como assim? Você podia ter fugido, podia ter ido embora assim que melhorou, mas ficou. E isso me salvou tanto quanto eu te salvei. Clarinha colocou a mão no braço dele. Era um toque simples, mas que trazia calor. A gente se salvou junto, disse. Na manhã seguinte, Joaquim acordou com um barulho estranho. Não era o som familiar dos bichos no curral ou das galinhas ciscando. Era motor de carro vindo pela estrada de terra que levava à fazenda. Olhou pela janela e viu uma caminhonete branca levantando poeira. Não reconheceu o veículo. Poucos carros passavam por ali, e quando passavam, geralmente ele sabia de quem eram. Clarinha apareceu na porta do quarto dela, ainda de camisola, os olhos arregalados de medo. Quem é? Não sei. Fica aí dentro, deixa que eu vou ver. Joaquim vestiu a calça e a camisa depressa. Pegou a espingarda que guardava atrás da porta. Não estava carregada, mas quem chegasse de longe não saberia disso. O carro parou no terreiro. 2 homens desceram. Um alto, magro, de chapéu de palha. Outro, mais baixo, barrigudo, de camisa listrada. Joaquim não conhecia nenhum dos dois. Bom dia, disse o homem alto. O senhor é Joaquim Pereira? Sou. Em que posso ajudar? Somos da Polícia Civil de Caldas Novas. Estamos procurando uma moça que desapareceu faz umas 3 semanas. Maria Clara Santos. Alguém disse que ela pode ter passado por aqui. O coração de Joaquim disparou, mas manteve a cara fechada. Não passou moça nenhuma por aqui. Eu vivo sozinho. O homem baixo deu alguns passos em direção à casa, observando tudo com atenção. Viu o varal com roupas femininas, a horta recém-regada, as flores na janela. O senhor tem certeza? Insistiu. Porque pelas informações que temos, ela estava fugindo de casa. Pegou carona com 2 pessoas em Morrinhos e sumiu. Estamos seguindo a rota. Já disse que não vi moça nenhuma. O policial baixo se aproximou mais da casa. Joaquim segurou a espingarda com mais força. Posso dar uma olhada? Perguntou. Pode, mas deixa eu ver sua identificação primeiro. O homem hesitou por um segundo antes de mostrar uma carteira com uma placa que podia ser verdadeira ou falsa. Joaquim não era especialista em identificar documentos policiais, mas alguma coisa naqueles 2 não batia certo. Policiais de verdade não chegavam sozinhos numa fazenda isolada procurando por alguém. Traziam reforço, avisavam antes, seguiam protocolo. Vocês têm mandado de busca? Perguntou. Não precisamos. É só uma conversa. Então conversamos aqui fora mesmo. O clima ficou tenso. O homem alto pôs a mão na cintura, onde provavelmente tinha uma arma. Joaquim percebeu o movimento e ergueu um pouco a espingarda. Olha aqui, velhinho, disse o homem baixo, mudando o tom. Não queremos problema. Só queremos a moça. Sabemos que ela está aqui. E eu já disse que não tem moça nenhuma aqui. Então por que tem roupa de mulher no varal? Joaquim sentiu o suor frio escorrer pelas costas, mas manteve a firmeza. Eram da minha falecida esposa. Tô doando para a igreja. Os 2 homens se entreolharam. O alto fez um sinal para o parceiro e os 2 começaram a se separar, tentando cercar Joaquim. Não se mexam. Ele apontou a espingarda para o alto. Vocês não são polícia. Polícia de verdade não age assim. E você não vai nos impedir de entrar nessa casa, disse o baixo, tirando uma pistola da cintura. Foi aí que tudo mudou de rumo. Um latido alto ecoou pelo terreiro. Tordilho, que estava solto no pasto, veio galopando na direção dos homens, relinchando alto, como fazia quando tinha onça por perto. O cavalo passou entre os 2 estranhos, fazendo-os se separar e perder o posicionamento. No meio da confusão, Clarinha apareceu na varanda. Não da porta da frente, mas pela porta dos fundos, segurando uma foice na mão. São eles! Gritou. São os homens que me amarraram no formigueiro. O homem alto se virou para ela, levantando a arma.
Joaquim não pensou duas vezes. Disparou a espingarda para o alto, assustando os dois. O tiro ecoou pelos morros, espantando os passarinhos e fazendo os cachorros da vizinhança começarem a latir. "Próximo tiro não vai ser para o alto", gritou. Os dois homens correram para o carro. O motor roncou, as rodas patinaram na terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Em poucos segundos, tinham sumido pela estrada. Joaquim baixou a arma, as mãos tremendo. Clarinha desceu da varanda correndo e se jogou nos braços dele. "Eles me acharam", chorava. "Eles me acharam, Joaquim. O que a gente vai fazer agora?" Joaquim abraçou ela forte, sentindo o corpo pequeno tremer contra o peito dele. Tordilho se aproximou devagar, como se entendesse que o perigo tinha passado. "Agora a gente vai embora daqui", disse Joaquim. "Hoje mesmo." Clarinha se afastou, o olhando nos olhos. "Embora? Para onde?" "Para longe, para um lugar onde eles não vão achar a gente." "Mas e a fazenda? E os bichos? E a sua vida aqui?" Joaquim olhou ao redor. A casa onde nasceu, onde se casou, onde Conceição morreu, o gado que criou desde bezerro, a terra que plantou com as próprias mãos, tudo que tinha construído em 52 anos de vida. Mas quando olhou para Clarinha, com os olhos assustados e cheios de lágrimas, a decisão ficou fácil. "Minha vida agora é cuidar de você", disse. "O resto a gente reconstrói em outro lugar." E pela primeira vez em 3 anos, Joaquim se sentiu completamente vivo. Meia hora depois do confronto, Joaquim e Clarinha estavam na caminhonete dele, com 2 malas pequenas e alguns mantimentos no banco de trás. O resto, a casa, o gado, os móveis, toda uma vida construída, ficou para trás como lembrança no retrovisor. Joaquim dirigia devagar pela estrada de terra, evitando levantar muita poeira. Não queria chamar atenção. Os olhos iam do caminho para o espelho, checando se não estavam sendo seguidos. Clarinha estava calada no banco do passageiro, abraçando uma sacola com as poucas roupas que couberam. "Para onde a gente vai?" perguntou ela depois de alguns quilômetros. "Para Goiânia primeiro, depois a gente vê. Você tem família lá?" "Tenho um primo, Antônio. Faz anos que não converso com ele, mas é homem de confiança. Pode nos dar abrigo por alguns dias, até a gente decidir o que fazer." A estrada era comprida e cheia de buracos. A caminhonete balançava tanto que os dentes chegavam a doer. Pelo menos não tinham encontrado nenhum carro suspeito no caminho. Só alguns caminhões carregados de soja e umas motos velhas levantando poeira. Clarinha ficou quieta por muito tempo. Quando falou, a voz saiu baixa, carregada de culpa. "Você tá perdendo tudo por minha causa." Joaquim olhou para ela de relance. Viu que estava chorando de novo. "Não tô perdendo nada. Tô ganhando." "Oh, como você pode dizer isso? Sua casa, sua fazenda, seus bichos." "Clarinha." Ele diminuiu a velocidade e encostou no acostamento. "Me escuta. Aquela fazenda não era mais lar para mim. Era só um lugar onde eu estava esperando morrer. Você me deu um motivo para viver de novo. Mas não tem mais. A gente vai começar de novo, juntos, em outro lugar, e vai dar certo, você vai ver." Ela secou as lágrimas com a manga da blusa e assentiu. Joaquim voltou para a estrada, mas agora estava mais confiante. A decisão tinha sido tomada. Não havia volta. Quando chegaram na BR-153, o movimento aumentou. Carros, ônibus, caminhões passavam em alta velocidade. Joaquim se misturou no trânsito, mais um veículo perdido no meio de tantos outros. Era bom. Quanto mais anônimos, melhor. Pararam num posto de gasolina para abastecer e comer alguma coisa. Clarinha ficou no carro enquanto Joaquim foi até a loja de conveniência. Comprou 2 sanduíches, refrigerante, biscoito e um mapa rodoviário. Na volta, viu que ela estava tensa de novo. "Que foi?" "Aquele carro ali." Ela apontou discretamente para uma caminhonete branca parada perto dos banheiros. "Parece com a dos homens que foram na fazenda." Joaquim olhou. Realmente parecia. Mesma cor, mesmo modelo,
mas tinha muita caminhonete igual naquela região. Vamos dar uma olhada nas placas, disse. Eles passaram perto do veículo fingindo que iam para o banheiro. A placa era de Goiás, mas não de Caldas Novas. E tinha um adesivo na traseira de uma loja de implementos agrícolas. Provavelmente era de algum fazendeiro da região mesmo. Não são eles, Joaquim segurou a mão dela. Mas é bom a gente ficar esperto. Voltaram para a estrada. Clarinha estava mais relaxada, mas Joaquim continuou atento ao retrovisor. Passou por uma operação da polícia rodoviária, mas foi tudo normal. Os policiais só olharam os documentos e liberaram. Pelo menos a polícia de verdade não está procurando você, comentou. Mas como você tem certeza? Porque se tivesse, eles teriam perguntado seu nome ali na Blitz. O sol estava se pondo quando chegaram aos arredores de Goiânia. A cidade grande era um contraste chocante depois de semanas no interior. Prédios altos, trânsito pesado, buzinas, fumaça. Clarinha ficou impressionada. Nunca tinha visto uma cidade tão grande, disse. Conceição odiava vir aqui. Dizia que era muito barulho, muita correria. Mas tem suas vantagens. É mais fácil se esconder no meio de tanta gente. Joaquim seguiu pela memória até o bairro onde o primo morava. Fazia 5 anos que não ia lá, mas lembrava do caminho. Vila Brasília, uma região simples, de casas pequenas e ruas estreitas. A casa de Antônio era igual a todas as outras da rua. Térrea, com grade na frente, pequenininha, mas bem cuidada. Tinha luz acesa na sala e um carro velho na garagem. Fica aqui, disse Joaquim. Deixa eu falar com ele primeiro. Desceu da caminhonete e bateu no portão. Um homem da idade dele apareceu na janela, desconfiado. Quando reconheceu Joaquim, abriu um sorriso. Joaquim, que surpresa! Antônio abriu o portão e deu um abraço no primo. O que você está fazendo aqui? É uma longa história, Antônio. Preciso da sua ajuda. Antônio percebeu a seriedade no tom da voz. Olhou para a caminhonete onde Clarinha esperava. Problema? Pode ser. Vocês têm como nos dar abrigo por alguns dias? Claro. Entra. Traz a moça também. Joaquim fez sinal para Clarinha. Ela desceu do carro com a sacola na mão, tímida, acanhada. Antônio a cumprimentou com educação, mas não fez muitas perguntas. Dentro de casa, a esposa do Antônio, Dona Marlene, recebeu os dois com carinho. Era uma mulher simples, do lar, que não estranhava visita chegando de surpresa. Preparou um jantar rápido, arroz com feijão, ovo frito, salada. E só depois que todo mundo comeu foi que Joaquim contou a história. Falou do encontro com Clarinha, dos cuidados, da ameaça dos homens mascarados de policiais. Não entrou em detalhes sobre o formigueiro, apenas disse que ela estava em perigo e precisava sumir por um tempo. Antônio ouviu tudo sem interromper. No final, balançou a cabeça. Situação feia, primo, mas vocês estão em segurança aqui. Por alguns dias só. Não quero dar trabalho para vocês. Não é trabalho, é família, e família ajuda a família. Dona Marlene mostrou o quarto de hóspedes para Clarinha. Pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro e um armário. Joaquim ia dormir no sofá da sala. Obrigada, disse Clarinha, visivelmente aliviada. Vocês são muito gentis. Imagina, filha. Fique à vontade. Naquela noite, Joaquim ficou acordado na sala, planejando os próximos passos. No mapa rodoviário que tinha comprado, estudou as opções. Bahia ficava longe demais. Minas Gerais talvez fosse melhor. Ou quem sabe Mato Grosso, onde tinha terra barata e poucas perguntas. Clarinha apareceu na sala ainda vestida, mas descalça. Não conseguiu dormir? Perguntou baixinho. Tô pensando no que fazer agora. Ela sentou na poltrona em frente ao sofá onde ele estava deitado. Joaquim, você tem certeza do que está fazendo? Ainda dá tempo de voltar. Eu posso sumir sozinha, você não precisa... Clarinha, ele interrompeu. Quantas vezes vou ter que dizer? Meu lugar agora é do seu lado. Não importa onde for.
Mas você nem me conhece direito. A gente só conviveu 2 semanas. Às vezes 2 semanas ensinam mais sobre uma pessoa do que anos de convivência. Eu sei quem você é. E quem eu sou? Joaquim se sentou no sofá, ficando na altura dos olhos dela. Você é uma moça corajosa que passou por coisas terríveis, mas não perdeu a bondade, que acordava antes do sol para regar a horta, que cantarolava enquanto lavava a louça, que tratava meus bichos com carinho, que me fazia lembrar que ainda tinha coisas boas no mundo. Clarinha baixou os olhos, emocionada. E você é um homem que largou a vida inteira para proteger uma estranha. Tem certeza de que não vai se arrepender? Tenho certeza de que me arrependeria pro resto da vida se não fizesse isso. Ela se levantou e deu um beijo na testa dele. Um beijo casto, de agradecimento, mas que carregava muito mais do que palavras conseguiriam expressar. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Clarinha. Na manhã seguinte, Antônio acordou os dois cedo. Estava preocupado. Apareceram 2 homens aqui na esquina perguntando se viram uma caminhonete como a sua, disse. Dona Conceição da casa da frente disse que eles mostraram uma foto. Joaquim sentiu o sangue gelar. Que tipo de homens? Um alto, um baixo, o mesmo que você descreveu ontem. Clarinha ficou pálida. Eles nos acharam de novo. Como? Perguntou Joaquim. Deve ter alguém na estrada que viu vocês passando. Ou então, eles têm contato na polícia. Seja como for, não podem ficar aqui, disse Antônio. Você tem razão. A gente não pode colocar vocês em perigo. Espera! Antônio entrou no quarto e voltou com algumas roupas velhas dele e um boné. Veste isso, muda a aparência e leva meu carro. Deixa a caminhonete aqui. Eles vão pensar que vocês ainda estão na cidade. Antônio, não discute. É o melhor jeito. 10 minutos depois, Joaquim estava vestido com roupas largas e o boné puxado sobre os olhos. Clarinha tinha prendido o cabelo e posto óculos escuros da dona Marlene. No carro de Antônio, um Corsa velho, mas confiável, pareciam um casal comum. Para onde vocês vão? Perguntou Antônio. É melhor você não saber. Se alguém perguntar, diz que a gente foi embora de madrugada e não falou nada. Os 2 primos se abraçaram. Joaquim sabia que talvez fosse a última vez que se viam. Se cuida, primo. E cuida dela também. Vou cuidar. Saíram pela Rua dos Fundos, evitando a esquina onde os homens tinham aparecido. Joaquim dirigiu devagar, sem pressa, como se fossem pessoas normais saindo para trabalhar. Só quando saíram da cidade e pegaram a rodovia é que Clarinha perguntou: "Para onde agora?" Joaquim olhou o mapa que estava no porta-luvas do carro. "Para Brasília. De lá a gente pega um ônibus para qualquer lugar do Brasil. Ônibus é mais difícil de rastrear. E depois a gente recomeça, do zero, mas juntos." Clarinha segurou a mão dele por cima do câmbio. Era uma mão pequena, mas firme. Cheia de calos do trabalho na fazenda, mas suave no toque. "Joaquim? Sim, eu acho que estou começando a me apaixonar por você." A confissão pegou ele de surpresa. Joaquim sentiu o coração acelerar, mas também um medo que não esperava. "Clarinha, eu sei que a diferença de idade é grande. Sei que você ainda ama a Conceição. Sei que pode parecer que é só gratidão, mas não é isso." Ele interrompeu. "É que eu também estou sentindo alguma coisa, e isso me assusta." "Por quê?" "Porque tenho medo de estragar o que a gente tem. Tenho medo de você se arrepender depois. Tenho medo de..." Foi a vez dela interromper. "Tenho medo de morrer sem ter amado alguém de verdade", disse. "Tenho medo de passar a vida inteira achando que todos os homens são iguais. Você me mostrou que não são." Joaquim parou o carro no acostamento, olhou nos olhos dela. Olhos castanhos, sinceros, que tinham visto muita coisa ruim, mas ainda conseguiam brilhar com esperança. "Se a gente for tentar isso", disse devagar, "tem que ser aos poucos, com cuidado, sem pressa." "Eu não estou com pressa. Só queria que você soubesse como eu me sinto." Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos e deu um beijo na testa.
depois outro na bochecha e, por fim, muito devagar, um beijo nos lábios. Um beijo suave, respeitoso, mas que selou algo entre os dois. Quando se separaram, Clarinha estava sorrindo. Um sorriso que ele nunca tinha visto. Não era o sorriso tímido de antes, mas o sorriso de uma mulher que acabava de descobrir que podia ser amada. "Agora a gente pode ir", disse ela. Joaquim voltou para a estrada com um sentimento estranho no peito. Era medo e esperança ao mesmo tempo. O medo de estar traindo a memória de Conceição. A esperança de que talvez a vida ainda tivesse mais capítulos para escrever. No retrovisor, Goiânia sumia na bruma da manhã. Na frente, a estrada se estendia infinita, cheia de possibilidades. E pela primeira vez, desde que Conceição morreu, Joaquim não estava dirigindo para lugar nenhum. Estava dirigindo para casa, uma casa que ainda não existia, mas que eles iam construir juntos. A rodoviária de Brasília era um mar de gente. Trabalhadores voltando do expediente, estudantes com mochilas pesadas, famílias carregando bagagens. Joaquim e Clarinha se misturaram na multidão. Apenas mais 2 passageiros anônimos procurando um destino. No guichê, estudaram as opções: Salvador, Recife, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre. Nomes que representavam novos começos, lugares onde ninguém os conhecia. "E aí?", perguntou Clarinha. "Para onde o coração manda?" Joaquim olhou o painel de horários. Tinha um ônibus para Uberlândia saindo em 1 hora. De lá, poderiam seguir para o interior de Minas Gerais, região de fazendas e gente simples. Lugar onde um homem de idade e uma moça jovem não chamariam tanta atenção. "Minas Gerais", disse. "Terra boa, gente hospitaleira. Lá a gente consegue trabalho e um lugar para morar." Compraram 2 passagens e se instalaram numa lanchonete para esperar. Clarinha comeu um pastel de queijo, Joaquim tomou café com pão de açúcar. Era uma refeição simples, mas tinha o sabor especial das coisas divididas. "Joaquim", ela falou baixinho, olhando ao redor. "Tem um homem ali na entrada que está olhando para a gente há um tempo." Ele virou discretamente. Era um sujeito de meia idade, barba por fazer, roupas sujas. Podia ser um morador de rua, podia ser alguém esperando carona, ou podia ser um informante. "Vamos para outro lugar", sussurrou. Saíram da lanchonete e caminharam pelos corredores da rodoviária. O homem os seguiu à distância. Joaquim acelerou o passo, Clarinha a acompanhou. Entraram numa loja de artesanato, fingiram interesse numa peça de cerâmica, saíram pela porta dos fundos. O sujeito não apareceu. "Pode ter sido impressão nossa", disse Joaquim, mas continuou atento. Faltavam 20 minutos para o ônibus quando ouviram o anúncio no alto-falante. "Passageiros com destino a Uberlândia. Embarque na plataforma 12. Era a hora. Caminharam em direção à plataforma, misturados com outros passageiros. O ônibus estava lá, motor ligado, portas abertas. Um veículo comum, sem nada especial, mas que representava liberdade. Foi quando subiram os degraus que Joaquim viu pelo vidro da janela. A caminhonete branca, parada no estacionamento com 2 homens dentro, observando a movimentação. "Eles estão aqui", murmurou para Clarinha. Ela ficou tensa, mas não olhou para trás. Sentaram no fundo do ônibus, longe das janelas. Joaquim rezou para que o motorista logo partisse. 10 minutos que pareceram eternos. Outros passageiros subindo, acomodando bagagens, procurando poltronas, o motorista conferindo documentos, o cobrador contando os passageiros. Finalmente, o ônibus se moveu. Joaquim só relaxou quando saíram dos limites de Brasília e pegaram a estrada. Pela janela, via as luzes da capital federal diminuindo na distância. Clarinha encostou a cabeça no ombro dele e adormeceu. A viagem para Uberlândia durou 4 horas. Joaquim ficou acordado a maior parte do tempo, vigiando cada parada, cada pessoa que subia ou descia. Mas nada de suspeito aconteceu. Chegaram de madrugada numa cidade média, movimentada mesmo na calada da noite. Joaquim
Conhecia Uberlândia de ouvir falar, grande centro agrícola, porta de entrada para o Triângulo Mineiro. Um lugar onde pessoas do campo não eram estranhas. Numa pensão simples perto da rodoviária, alugaram 2 quartos separados. O proprietário, um homem idoso de bigode grisalho, não fez perguntas. Recebeu o dinheiro e entregou as chaves. Café da manhã às 6, disse apenas. Os quartos eram pequenos e espartanos. Cama de solteiro, mesa, cadeira, um crucifixo na parede. Mas tinha um chuveiro quente e lençóis limpos. Depois de dias na estrada, era luxo. Clarinha bateu na porta do quarto de Joaquim antes de ele se deitar. Posso entrar? Ela estava de camisola, os pés descalços, o cabelo solto sobre os ombros. Linda de uma forma natural, sem artifícios. Claro, sentou na única cadeira do quarto. Joaquim ficou na beira da cama. Tô com medo, disse ela. De quê? De tudo, do que pode acontecer amanhã, do que vamos fazer agora, de como vai ser nossa vida daqui para frente. Joaquim entendeu. Era muita mudança de uma vez só. Para ele também. Clarinha, a gente vai devagar, um dia de cada vez. Primeiro, vamos procurar trabalho. Depois, um lugar para morar. Depois o quê? Depois a gente vê se isso que estamos sentindo é real ou se é só a situação que está fazendo a gente se agarrar um no outro. Ela ficou quieta por um momento. E se for real? Se for real, a gente constrói uma vida juntos. E se não for? Se não for, a gente continua sendo amigos. Você vai ter sua vida, eu vou ter a minha. Mas sempre vamos ter essa história entre nós. Clarinha se levantou e se aproximou dele. Parou bem perto, o olhando nos olhos. Posso dormir aqui? Perguntou. Só dormir. Não quero ficar sozinha hoje. Joaquim hesitou. Não por falta de vontade, mas por excesso de cuidado. Clarinha, por favor, eu prometo que não vai acontecer nada. Só quero me sentir segura. Ele afastou-se para um lado da cama estreita. Ela se deitou do outro lado, por cima da colcha. Ficaram ali, lado a lado, ouvindo os sons da pensão. Passos no corredor, portas batendo, alguém tossindo no quarto vizinho. Joaquim? Você acha que a gente vai conseguir ser feliz? Acho que a gente já está sendo. Na manhã seguinte, acordaram com o barulho do movimento na rua. Clarinha tinha se aproximado durante a noite e estava com a cabeça encostada no braço de Joaquim. Ele acordou primeiro e ficou alguns minutos apenas observando o rosto dela dormindo. Era um rosto em paz, sem as marcas de tensão que carregava quando estava acordada. Quando ela abriu os olhos, sorriu. Bom dia. Bom dia. Dormiu bem? Melhor do que em semanas. Tomaram café na pensão. Café forte, pão com manteiga, queijo Minas fresco. Conversaram com o proprietário sobre oportunidades de trabalho na região. Tem bastante fazenda por aqui, disse o homem. Sempre precisando de gente para a lida. E a moça, se souber cozinhar, pode arrumar serviço numa casa de família. Onde podemos procurar? Tem uma agência ali na rua de cima. Dona Neuza. Ela conhece todo mundo na cidade. A agência de empregos era uma sala pequena com algumas cadeiras e um quadro cheio de anúncios. Dona Neuza era uma senhora robusta, de óculos grossos, que falava alto e rápido. Casal novo, né? Perguntou, olhando os dois. Casados? Joaquim e Clarinha se entreolharam. Ainda não, disse Joaquim. Mas pretendemos. Bom, casamento é coisa séria. E trabalho? O que vocês sabem fazer? Joaquim contou sua experiência com gado e plantação. Clarinha falou sobre cozinha e cuidados domésticos. Dona Neuza anotou tudo numa ficha. Tem uma fazenda aqui que pode interessar vocês. Fazenda do seu Mário, lá perto de Araguari. Ele está precisando de um casal para tomar conta da propriedade. Vocês ficariam numa casa separada, cuidariam do gado, da horta, da casa-sede, quando ele não estivesse lá. Parece bom, disse Clarinha. Só tem um problema. Seu Mário é desconfiado.
Não gosta de gente com passado escuro. Vai querer referências. Joaquim sentiu o estômago apertar. Referências eram exatamente o que eles não podiam dar. Que tipo de referências? Carteira de trabalho, comprovante de onde vocês moravam antes, essas coisas. Clarinha disfarçou a decepção, mas Joaquim viu. Tem alguma coisa que não precise de referência, Dona Neuza pensou. Tem sim, mas é trabalho mais pesado. Seu Joaquim conhece alguma coisa de construção? Alguma coisa. Tem uma obra aqui na cidade, Casa Popular. Estão precisando de servente. E a moça pode trabalhar numa padaria que está contratando. Não paga muito, mas é dinheiro limpo. Era melhor que nada. Joaquim aceitou. Saíram da agência com endereços anotados num papel. A obra ficava num bairro afastado do centro. A padaria era perto da pensão. A gente se vê de noite, disse Joaquim quando se separaram. Cuidado, respondeu Clarinha. O trabalho na construção era pesado. Carregar tijolo, misturar massa, limpar entulho. Joaquim, que estava acostumado com a lida no campo, sentiu os músculos reclamarem do esforço diferente. Mas os outros operários o receberam bem. Eram homens simples, como ele, que sabiam o valor do trabalho honesto. Na hora do almoço, sentou numa sombra com a marmita que Clarinha tinha preparado cedo. Arroz, feijão, ovo frito, uma fatia de tomate. Comida simples, mas feita com carinho. Sua mulher cozinha bem, comentou Zé Carlos, um pedreiro de idade que trabalhava ao lado dele. Mas cozinha, concordou Joaquim, sem corrigir o equívoco sobre serem casados. Vocês são de onde? Interior de Goiás. E vieram para cá por quê? Joaquim mastigou devagar, pensando na resposta. Procurando vida melhor. Lá estava difícil. Era verdade, de certa forma. No final da tarde, quando a sirene tocou, Joaquim estava exausto. As costas doíam, as mãos estavam cheias de calos novos. A roupa estava suja de cimento e tinta. Mas havia uma satisfação diferente naquele cansaço. Era o cansaço de quem estava construindo algo novo. Encontrou Clarinha na pensão. Ela também estava cansada, mas animada. Como foi o primeiro dia? Perguntou. Pesado, mas bom. E você? A dona da padaria é muito simpática. Disse que se eu me dedicar, pode me ensinar a fazer pães especiais. Até me deu um bolo para levarmos. Era um bolo simples de fubá, mas estava delicioso. Comeram dividindo com o proprietário da pensão, que se juntou a eles na cozinha comum. Vocês parecem gente boa, disse o homem. Se quiserem, posso alugar o quarto por um preço melhor. Mensal. Era um sinal de que estavam sendo aceitos. Joaquim agradeceu. Naquela noite, nos seus quartos separados, os dois planejaram a rotina das próximas semanas. Trabalhar, economizar, procurar um lugar melhor para morar. Talvez até casar, se os sentimentos se confirmassem. Parecia um futuro possível. Simples, mas possível. Foi na terceira semana que tudo desmoronou. Joaquim estava voltando da obra quando viu a caminhonete branca parada em frente à pensão. O coração disparou. Escondeu-se atrás de um poste e observou. Os dois homens estavam conversando com o proprietário da pensão, mostrando algo, provavelmente fotos. Não podia voltar. Não podia alertar Clarinha. Ficou ali escondido, vendo os homens entrarem na pensão. 15 minutos depois saíram. Um deles carregava a pequena mala que Clarinha tinha trazido da fazenda. Eles a tinham levado. Joaquim sentiu o mundo desabar. Todas as precauções, toda a fuga, todo o cuidado. E mesmo assim, eles tinham encontrado Clarinha. E agora estava sozinho, sem saber para onde a tinham levado. A raiva e o desespero tomaram conta dele. Não podia ir à polícia. Como explicar a situação? Não podia voltar para a pensão. Certamente o proprietário tinha sido comprado ou ameaçado. Andou pelas ruas de Uberlândia como um fantasma, sem destino, sem plano. Parou numa praça e se sentou num banco. Era noite, havia poucas pessoas por perto. Foi então que ouviu um som familiar, o toque de um celular com uma música que Clarinha sempre cantarolava.
Olhou ao redor e viu, jogado perto de uma lixeira, o aparelho dela. Correu até lá. O telefone estava tocando. No visor, Joaquim. Atendeu com as mãos tremendo. Alô? Seu Joaquim? Era a voz de Clarinha, mais baixa, assustada. Clarinha, onde você está? Tá machucada? Tô numa casa, não sei onde. Eles me trouxeram para longe da cidade. Joaquim, eles querem... A ligação foi cortada. Joaquim ficou olhando para o telefone mudo. Ela estava viva, conseguiu ligar, mas onde estaria? E como ele poderia encontrá-la? Voltou a andar pelas ruas, o celular dela apertado na mão, pensando, planejando, desesperando. Tinha que haver um jeito, tinha que haver. Clarinha havia se tornado mais que uma companheira. Tinha se tornado sua razão de viver. E ele não ia desistir dela. Não importava o que custasse. Joaquim não dormiu naquela noite. Ficou caminhando pelas ruas de Uberlândia, o celular de Clarinha na mão, esperando que tocasse de novo. Rezou, praguejou, chorou e planejou. Quando o sol nasceu, tinha tomado uma decisão. Voltou para a obra. Zé Carlos estranhou vê-lo chegar mais cedo que o normal, com a roupa amarrotada e os olhos vermelhos. Que aconteceu, Joaquim? Parece que viu assombração. Zé Carlos, preciso da sua ajuda. O pedreiro parou o que estava fazendo e prestou atenção. Havia urgência na voz do colega. Fala. Minha mulher sumiu, sequestrada. Sei que pode parecer coisa de filme, mas é verdade. E eu preciso encontrar ela. Zé Carlos coçou a barba grisalha. Era homem de poucos estudos, mas muita experiência de vida. Sabia reconhecer desespero verdadeiro. Você foi na polícia? Não posso, é complicado, mas ela conseguiu me ligar ontem à noite. Tá numa casa, longe da cidade. Preciso de alguém que conheça a região, que saiba onde esses tipos costumam esconder gente. Que tipos? Joaquim hesitou. Como explicar sem entrar em detalhes? Gente perigosa, que sequestra moças. Zé Carlos assentiu devagar. Tinha ouvido histórias parecidas. Sabia que acontecia mais do que as pessoas gostavam de admitir. Tem um cara que pode ajudar. Chama Dirceu, ex-policial. Meio maluco, mas conhece todos os esconderijos da região. Se alguém souber onde eles levaram sua mulher, é ele. Onde encontro esse Dirceu? No bar do Toninho, lá no bairro Santa Mônica. Mas cuidado, ele não faz nada de graça. E é perigoso. Joaquim agradeceu e saiu da obra. O empreiteiro gritou atrás dele, mas ele não parou. Tinha coisas mais importantes a resolver. O bar do Toninho era um boteco sujo num bairro afastado. Cheirava a bebida derramada e cigarro. Mesmo sendo manhã, já tinha alguns fregueses entorpecidos debruçados sobre as mesas. Dirceu estava num canto, sozinho, bebendo cachaça e olhando o movimento da rua pela janela suja. Era um homem de uns 40 anos, magro, com cicatrizes no rosto e olhos que já tinham visto muita coisa ruim. Você é Dirceu? Perguntou Joaquim. O homem o olhou de cima a baixo. Depende de quem quer saber. Meu nome é Joaquim. Zé Carlos me indicou. Disse que você conhece a região. Zé Carlos fala demais. Senta aí. Joaquim puxou uma cadeira. Dirceu chamou o dono do bar e pediu 2 doses. Joaquim não bebeu, mas não recusou. Que você quer? Procuro uma moça. Foi sequestrada ontem. Sei que está numa casa fora da cidade. Tem muita casa fora da cidade. Ela conseguiu me ligar. Disse que está longe de Uberlândia. Lugar isolado. Dirceu tomou a cachaça de um gole só. Quem sequestrou? 2 homens. Um alto, um baixo. Andam numa caminhonete branca. Ah, Dirceu fez uma cara de quem reconheceu alguma coisa. Conheço esses 2. Trabalham para um cara chamado Edmundo, fazendeiro rico que tem uns negócios escuros. Que tipo de negócios? Do tipo que você não quer saber. Mas posso te dizer onde fica a fazenda dele. Onde? Calma aí, parceiro. Informação custa caro. Joaquim tirou do bolso todo o dinheiro que tinha. 3 notas de R$50.
Era tudo que conseguiu economizar trabalhando na obra. É isso que tenho. Dirceu contou o dinheiro e guardou no bolso. Fazenda fica lá perto de Tupaciguara, uns 60 quilômetros daqui. Lugar isolado, cercado de mato. Tem um portão de ferro na entrada e cachorros bravos soltos no terreno. Como chego lá? Pega a BR-365 sentido Monte Alegre. Depois de passar o trevo de Tupaciguara, tem uma estrada de terra à direita. Segue uns 15 quilômetros até ver uma placa escrita Fazenda Esperança. Nome irônico, né? Joaquim gravou cada detalhe na memória. Tem segurança? Além dos cachorros, tem uns 2 ou 3 capangas, armados. Não vai ser fácil entrar lá. E se eu chamar a polícia? Dirceu riu amargo. Edmundo tem gente na polícia. Antes de chegar lá, ele já vai saber. E sua mulher... Bem, ela pode sumir para sempre. Joaquim sentiu o estômago revirar, mas não podia desistir. Me dá uma dica. Como entrar sem ser visto? Tem uma cerca dos fundos que está quebrada. Dá para passar por lá de madrugada, mas os cachorros vão sentir seu cheiro. Vai ter que ser rápido e silencioso. E depois você torce para Deus estar do seu lado. Dirceu se levantou para ir embora, mas parou. Olha, vou te dar um conselho. Esse Edmundo não é brincadeira. Já matou gente. Se você for lá, pode não voltar. Ela vale o risco. Deve valer mesmo, senão você não estaria aqui. Dirceu saiu do bar, deixando Joaquim sozinho com seus pensamentos. O plano era suicida. Um homem de 52 anos, sozinho, contra bandidos armados numa fazenda isolada. As chances de dar certo eram mínimas, mas não tinha outra opção. Passou o resto do dia se preparando. Comprou uma lanterna, corda, um canivete maior. Voltou na pensão quando sabia que o proprietário não estava. Pegou suas poucas roupas e o dinheiro escondido no colchão. Alugou um carro velho num ferro velho nos arredores da cidade. O dono não fez muitas perguntas, desde que o pagamento fosse à vista. Quando anoiteceu, Joaquim estava na estrada. A BR-365 era uma fita escura cortando a escuridão. Poucos carros passavam. O motor do carro alugado roncava baixo, fazendo barulhos estranhos que ele tentava ignorar. Chegou em Tupaciguara depois da meia-noite. Era uma cidade pequena, já toda dormindo. Passou pelo trevo e procurou a estrada de terra que Dirceu tinha mencionado. Encontrou depois de alguns quilômetros. Era uma estrada estreita, cheia de buracos, que serpentejava por meio de plantações de soja. Joaquim dirigiu devagar, sem acender os faróis altos, usando apenas a luz baixa para não chamar atenção. A fazenda apareceu depois de 20 minutos. Era exatamente como Dirceu tinha descrito. Portão de ferro alto, uma casa grande no meio de um terreno amplo, muitas árvores ao redor, e o som inconfundível de cachorros latindo ao longe. Joaquim parou o carro uns 500 metros antes do portão, numa curva da estrada onde ficava escondido atrás de algumas árvores. Desligou o motor e ficou observando. A casa tinha algumas luzes acesas. Pôde ver vultos se movendo nas janelas. Clarinha estava lá dentro, ele tinha certeza. Caminhou pela mata ao lado da estrada, até chegar nos fundos da propriedade. A cerca era de arame farpado, com postes de madeira. Realmente havia um buraco numa das seções, bem onde Dirceu tinha dito. Os cachorros latiam esporadicamente, mas pareciam estar concentrados na parte da frente da fazenda. Joaquim esperou até eles se acalmarem e passou pela cerca. O terreno era grande e escuro. A casa ficava a uns 300 metros de distância. Joaquim se moveu devagar, agachado, evitando fazer barulho. O coração batia tão forte que ele tinha medo de que alguém pudesse ouvir. Quando chegou perto da casa, pôde ouvir vozes. Homens conversando na varanda da frente. Contornou a construção e chegou nas janelas dos fundos. A primeira janela estava escura, a segunda também. Na terceira, viu uma luz fraca, como de uma vela ou lampião. Espiou cuidadosamente. Clarinha estava lá.
Sentada numa cadeira, as mãos amarradas para trás, a boca com fita adesiva, os olhos estavam abertos, alertas. Havia um homem na sala com ela, um dos que tinham ido na fazenda do Joaquim. O estômago de Joaquim revirou de raiva, mas ele forçou-se a manter a calma. Precisava de um plano. A janela tinha grades, mas eram velhas e enferrujadas. Com a ferramenta certa, talvez conseguisse abri-las. O problema era o guarda na sala. Joaquim contornou a casa procurando outra entrada. Nos fundos, havia uma porta de serviço que parecia menos vigiada. Experimentou a maçaneta. Estava trancada, mas a fechadura parecia simples. Usou o canivete para forçar a fechadura. Demorou alguns minutos, mas conseguiu. A porta se abriu com um rangido baixo. Entrou numa cozinha escura. Cheirava a comida velha e cigarro. Caminhou devagar em direção ao corredor que levava à sala onde Clarinha estava. Pôde ouvir a conversa dos homens na varanda. Quanto tempo a gente vai ficar aqui com essa menina? Até o patrão decidir o que fazer com ela. E o velho que estava com ela? Deve ter fugido. Covarde. Joaquim cerrou os punhos. Covarde ele não era. Estava ali para provar isso. Chegou à porta da sala onde Clarinha estava. O guarda estava de costas para a entrada, olhando pela janela. Clarinha viu Joaquim primeiro. Os olhos dela se arregalaram, mas ela teve o bom senso de não fazer nenhum gesto. Joaquim entrou na sala silenciosamente. O guarda só percebeu quando era tarde demais. Joaquim o agarrou por trás, tapando a boca, e aplicou uma chave de braço que aprendeu na juventude. O homem se debateu, mas Joaquim era mais forte e estava desesperado. Em poucos segundos, o sujeito desmaiou. Joaquim correu até Clarinha e tirou a fita da boca dela. Joaquim, ela sussurrou, como você me achou? Depois eu explico. Vamos sair daqui. Cortou as cordas que prendiam as mãos dela. Clarinha estava fraca, mas conseguia andar. Quantos homens tem aqui? 3, esse aí e mais 2 lá fora. Vamos pelos fundos. Saíram da sala cuidadosamente. O corredor estava escuro e silencioso. Chegaram à cozinha sem problemas. Foi quando abriram a porta dos fundos que tudo deu errado. Um dos cachorros estava ali, bem na saída, um pastor alemão grande que começou a latir furiosamente assim que os viu. Corre! Gritou Joaquim. Os dois saíram correndo em direção à mata. Atrás deles, ouviram gritos dos homens e mais cachorros latindo. Luzes se acenderam na casa. Por aqui! Joaquim puxou Clarinha para a esquerda, em direção ao buraco na cerca. Mas o terreno era desconhecido e escuro. Clarinha tropeçou numa raiz e caiu. Joaquim a ajudou a se levantar, mas perderam tempo precioso. Os latidos estavam mais perto. Vão por lá, ouviu a voz de um dos homens. Uma lanterna potente varreu a mata na direção deles. Joaquim puxou Clarinha atrás de uma árvore grande. Joaquim, ela sussurrou, eu não vou conseguir, estou muito fraca. Vai sim, a gente está quase lá. Mas os homens estavam se aproximando. Em poucos minutos, seriam descobertos. Foi aí que Joaquim tomou a decisão mais difícil da vida. Clarinha, vou desviar a atenção deles. Quando eu sair correndo, você vai pela direita até a cerca. O buraco fica uns 100 metros daqui. Atravessa e vai até o carro. Tá numa curva da estrada, escondido atrás das árvores. Não vou deixar você. Vai sim, porque eu não posso viver sabendo que não te salvei. Joaquim beijou a testa dela rapidamente. Se eu não aparecer em 1 hora, pega o carro e vai embora. Vai para longe, muda de nome, constrói uma vida nova. E se lembra que você foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Antes que ela pudesse protestar, Joaquim saiu de trás da árvore e começou a correr na direção oposta, fazendo barulho de propósito. Ali! Gritou um dos homens. As lanternas e os cachorros foram atrás dele. Clarinha ficou sozinha, escondida, chorando em silêncio. Joaquim correu pela mata como um desesperado. Os galhos cortavam seu rosto, as raízes tentavam derrubá-lo, mas ele continuou. Ouviu um tiro e depois outro.
As balas passaram perto, estilhaçando a casca das árvores. Chegou numa clareira e parou. Não tinha mais para onde correr. Os homens apareceram na beirada da mata, lanternas na mão, armas apontadas. "Fim de linha, velhinho", disse um deles. Joaquim levantou as mãos. Estava ofegante, machucado, mas não se arrependia. Clarinha tinha tido tempo de escapar. Era isso que importava. "Onde está a menina?" "Foi embora e vocês não vão achar ela." O homem se aproximou e deu um soco no estômago de Joaquim. Ele se dobrou de dor, mas não caiu. "Vamos ver se você continua tão valente lá na casa." Arrastaram Joaquim de volta para a fazenda. A casa estava toda iluminada agora. Havia mais homens, mais carros. Pelo jeito, tinham chamado reforço. Jogaram Joaquim numa cadeira na sala onde Clarinha tinha estado. Suas mãos foram amarradas para trás. Um homem gordo, de terno caro, entrou na sala. Devia ser o tal Edmundo. "Então você é o palhaço que veio brincar de herói", disse o homem. "Não vim brincar, vim buscar o que é meu." Edmundo riu. "Sua? A menina não é sua, é mercadoria. E mercadoria que foge tem que ser castigada." "Ela não é mercadoria, é uma pessoa." "Você ainda não entendeu a situação, né, velhinho? Você veio aqui, invadiu minha propriedade, agrediu meus funcionários. Sabe o que acontece com gente que faz isso?" Joaquim não respondeu. "Desaparece, para sempre." Foi aí que ouviram o barulho. Um motor se aproximando rápido da fazenda. Faróis iluminaram as janelas. Que é isso?" perguntou Edmundo. Um dos capangas correu até a janela. "Patrão, tem uns carros da polícia chegando. Vários." O rosto de Edmundo ficou branco. "Como assim polícia? Como eles souberam?" Joaquim sorriu pela primeira vez desde que tinha sido capturado. "Deve ter sido minha mulher. Ela deve ter ligado para a polícia depois que escapou." Na verdade, Joaquim não sabia se era isso mesmo, mas viu o pânico nos olhos dos bandidos e decidiu apostar. "Vocês estão cercados", continuou. "É melhor se renderem." Edmundo sacou uma pistola e apontou para a cabeça de Joaquim. "Então você vai morrer antes de eles chegarem aqui." Foi quando a porta da frente explodiu. Homens de preto invadiram a casa gritando: "Polícia!" Todo mundo no chão. O tiroteio foi rápido e intenso. Joaquim se jogou no chão, ainda amarrado à cadeira. Balas voaram pela sala, estilhaçando vidros e móveis. Quando o silêncio voltou, Joaquim ainda estava vivo. Edmundo estava no chão, ferido na perna. Os capangas, rendidos. Um policial cortou as cordas que prendiam Joaquim. "O senhor está bem?" "Estou." "E a moça? Clarinha? Ela está em segurança?" "Está sim. Foi ela que nos trouxe aqui. Está lá fora, esperando." Joaquim saiu da casa cambaleando. Clarinha correu ao encontro dele e se jogou em seus braços. "Pensei que tinham matado você", chorava. "Tô aqui, tô vivo, e você tá livre. Como a polícia soube onde a gente estava?" "Quando cheguei no carro, lembrei que tinha o cartão daquele Dirceu no bolso. Liguei para ele, contei o que estava acontecendo. Ele disse que conhecia um delegado honesto em Uberlândia. O cara organizou a operação em menos de 1 hora." Joaquim balançou a cabeça impressionado. "E eu achando que ia morrer como herói solitário." "Você é meu herói", disse Clarinha. "Mas eu não ia deixar você morrer sozinho." O delegado se aproximou deles. Era um homem de meia idade, sério, mas não intimidador. "Vocês vão ter que prestar depoimento", disse. "Mas pelo que entendi da situação, vocês são as vítimas aqui." "E quanto a eles?", perguntou Joaquim, olhando para Edmundo sendo carregado numa maca. "Vão pagar por tudo: sequestro, cárcere privado, tentativa de homicídio. Esse Edmundo tinha uma porção de crimes nas costas. Vocês nos ajudaram a prender um criminoso perigoso." Na delegacia de Uberlândia, Joaquim e Clarinha contaram toda a história. Desde o encontro no formigueiro até o sequestro na pensão. O delegado ouviu tudo com atenção. "Vocês são pessoas corajosas", disse no final.
E podem ficar tranquilos, essa quadrilha não vai incomodar mais ninguém. Saíram da delegacia quando o sol estava nascendo. Uberlândia acordava para mais um dia normal, mas para eles era o primeiro dia de uma vida nova. E agora? Perguntou Clarinha. Agora a gente recomeça, de verdade dessa vez. Aqui mesmo? Por que não? O delegado disse que podemos ficar. Temos trabalho, temos amigos e... Joaquim parou e olhou nos olhos dela. Temos um ao outro. Clarinha sorriu. Era um sorriso diferente de todos os que Joaquim já tinha visto. Era o sorriso de alguém que finalmente estava livre para amar. Joaquim? Sim. Casa comigo? A pergunta pegou ele de surpresa. Clarinha, você tem certeza? Sou um homem mais velho, você ainda é nova, pode conhecer alguém da sua idade. Quero conhecer você, todos os dias, pro resto da vida. Joaquim sentiu os olhos marejarem. Há 3 anos, achava que sua vida tinha acabado quando Conceição morreu. Agora, sabia que tinha sido apenas um novo começo. Casa, respondeu, mas com uma condição. Qual? Vamos fazer direito. Noivado, vestido branco, igreja, festa. Você merece tudo isso. Clarinha riu e se jogou nos braços dele ali mesmo na rua, em frente à delegacia, com policiais passando e o movimento da cidade ao redor. Te amo, Joaquim. Também te amo, Clarinha. E ali, naquele momento, Joaquim entendeu que Deus realmente tinha um plano para tudo. Um plano que passava pela dor, pela perda, pelo medo, mas que chegava sempre ao lugar certo, o amor. 6 meses depois, na pequena igreja de Santa Rita, em Uberlândia, Joaquim Pereira e Maria Clara Santos se casaram. Ela estava radiante num vestido simples, mas lindo, que Dona Marlene, que veio de Goiânia especialmente para o casamento, ajudou a escolher. Ele, com o terno que havia sido do seu pai, remendado, mas digno. Zé Carlos foi o padrinho. Dirceu, que virou amigo depois de tudo o que aconteceu, foi testemunha. O delegado que organizou a operação na fazenda também estava lá, com a família. A festa foi simples. Bolo de fubá feito pela própria noiva, refrigerante, música de sanfona tocada pelo irmão do dono da padaria onde Clarinha trabalhava. Mas havia alegria de sobra. Vocês vão morar onde? Perguntou alguém. Compramos um terreno pequeno aqui perto, respondeu Joaquim. Vamos construir nossa casa aos poucos. Com horta, galinheiro, talvez um porquinho. Nada muito grande, só o suficiente para sermos felizes. E foram felizes. Joaquim voltou a trabalhar na construção civil, mas agora como mestre de obras. A experiência da fazenda e a maturidade o tornaram respeitado entre os colegas. Clarinha montou uma pequena doceria em casa, vendendo bolos e doces para a vizinhança. No 2º aniversário de casamento, nasceu João, nome escolhido em homenagem ao homem que salvou a mãe no formigueiro. No 4º ano veio Maria, nome da avó de Clarinha. A casa cresceu junto com a família. Um quarto a mais aqui, uma varanda ali, uma área para as crianças brincarem. Sempre com as próprias mãos, sempre com amor. Joaquim nunca mais voltou à fazenda em Goiás. Soube pelos vizinhos que o gado foi vendido, a casa foi ocupada por poceiros, o mato tomou conta de tudo. Mas não sentia tristeza. Aquilo era passado. O presente estava ali, no riso das crianças, no carinho da esposa, na satisfação do trabalho bem feito. Numa tarde de domingo, 10 anos depois do casamento, Joaquim estava na varanda da casa, vendo os filhos brincarem no quintal. Clarinha se aproximou e sentou ao lado dele. No que você está pensando? Em como a vida é estranha. Se alguém me dissesse, naquele dia que te encontrei no formigueiro, que a gente ia acabar assim, felizes, casados, com filhos, casa própria, eu ia achar que era loucura. Você se arrepende de alguma coisa? Joaquim pensou. Podia se arrepender de ter perdido a fazenda, os anos de solidão, a dor de perder Conceição.
mas todas essas coisas tinham sido necessárias para chegar onde estava. Não, disse. Cada coisa aconteceu na hora certa. Até as ruins foram importantes. Por quê? Porque foi a dor que me preparou para te amar direito. Foi a solidão que me ensinou o valor da companhia. Foi a perda que me fez valorizar o que tenho. Clarinha encostou a cabeça no ombro dele. Era o mesmo gesto que fazia quando estavam fugindo na estrada anos atrás. Mas agora não era medo, era paz. Joaquim? Obrigada por ter passado naquela estrada naquele dia. Obrigado por ter me deixado te salvar. A gente se salvou junto. É verdade, a gente se salvou junto. O sol estava se pondo atrás dos morros de Uberlândia. As crianças corriam pelo quintal perseguindo borboletas. A vida seguia seu curso simples e belo. E Joaquim Pereira, que um dia pensou que não tinha mais motivos para acordar no dia seguinte, agora sabia que todo amanhecer trazia uma nova chance de ser feliz. A vida é feita de encontros. Alguns nos machucam, outros nos curam. Mas os que realmente importam são aqueles que nos transformam. E quando dois corações feridos se encontram no caminho, podem descobrir que a cura vem em dobro. Porque não existe remédio melhor para a solidão do que alguém que entende nossa dor. E não existe alegria maior do que descobrir que ainda somos capazes de amar e de ser amados quando achávamos que era tarde demais. A vida é feita de encontros. Alguns nos machucam, outros nos curam. Mas os que realmente importam são aqueles que nos transformam. E quando dois corações feridos se encontram no caminho, podem descobrir que a cura vem em dobro, porque não existe remédio melhor para a solidão do que alguém que entende nossa dor. E não existe alegria maior do que descobrir que ainda somos capazes de amar e de ser amados quando achávamos que era tarde demais.